Da minha mensagem na semana passada foi fé como estilo de vida, e hoje a gente vai conversar sobre a segunda parte dessa mensagem, fé como estilo de vida, dentro da série de palavras Fé, Esperança e Amor. Fé é a série que nós vamos trabalhar durante o outono, esperança é o tema que nós vamos trabalhar durante o inverno, e o amor é o tema que nós vamos trabalhar durante a primavera. E então nós estamos no mega tema fé, e hoje nós vamos dar sequência aí, fé como estilo de vida, parte 2, amém? Abriu aí Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26, vamos ler juntos? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Polêmica, hein? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos de estar aqui, nos reunindo como igreja. Muito obrigado por essa estrutura, pela liberdade que a gente tem aqui, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Eu oro para que tudo isso que formos compartilhar aqui entre no nosso espírito e não somente no nosso conhecimento intelectual, e que a gente possa reproduzir isso com a nossa vida, Senhor, que a gente possa responder aquilo que o Senhor tem acreditado a nós, Deus. Eu dou uma ordem no mundo espiritual para toda ação contrária que caia por terra deste lugar, para que os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos olhos estejam voltados para Jesus Cristo, vivo e ressurreto no meio de nós. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. Amém. Então, na semana passada, gente, nós falamos de um fundamento. Na semana passada, a gente falou que as nossas vidas, os nossos conceitos, os nossos valores, eles precisam ter como base a fé. A gente falou sobre isso. A gente falou que se a gente fundamentasse quem nós somos, o que nós fazemos na fé, Deus será glorificado. Uma vez que quando a gente fundamenta as nossas ações em nós mesmos, a gente falou sobre moralismo, lembra? Quando a gente age sobre moralismo, a glória é nossa, a gente acaba atraindo a glória para a gente. Mas quando nós fundamentamos a nossa vida na fé, Deus é glorificado. E esse é o propósito de todas as coisas. O propósito de todas as coisas é que Deus seja glorificado, amém? A Fernanda falou isso muito bem, que o propósito é que Deus seja glorificado através de tudo que nós fazemos, através de tudo que nós pensamos. E nós falamos sobre isso na semana passada, que a fé como fundamento faz com que a nossa vida dê essa resposta, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo que entra e sai da nossa vida dá essa resposta, de que Deus é glorificado através de uma vida de fé. Agora, nessa segunda parte, eu quero conversar com vocês sobre uma fé como um estilo de vida, mas de maneira mais prática, amém? De maneira mais prática. Eu quero fazer algumas perguntas para você,
E elas perguntam, nossa, que pergunta idiota, pastor. Mas eu quero que você pense nessa pergunta idiota que eu vou fazer para vocês. Você está com um problema na sua casa, você precisa contratar um eletricista. Tá? Aí chega o eletricista lá e esse eletricista não sabe trocar uma lâmpada. Você contrataria esse cara? Sim ou não, gente? É óbvio, né? Viu como eu falei? É uma pergunta idiota. Você entra num Uber. Chamou o Uber para ir para casa, pá, tá com pressa, chamei o Uber X. E aí chegou o Uber ali, você percebeu que os faróis estão quebrados e tal, e você percebe que o motorista está nervoso, você pergunta para ele assim, por que você está nervoso, cara? Ele falou, cara, eu não sei dirigir. Você entraria nesse Uber? Sim ou não? Não, né? Você ganha uma promoção no peixe urbano para você pular de paraquedas em Paranaguá. Massa, né? Eu queria ganhar isso como presente. Hashtag. Você ganhou a promoção, pá, pular de paraquedas, está um lindo dia, sol, tudo perfeito para você pular de paraquedas, você está ali gelando nas masas, mas a tua coragem é maior que o teu medo, cara, você vai pular de paraquedas, de repente você descobre que o instrutor não sabe o que está fazendo. Ele nunca pulou de paraquedas, ele nunca teve treinamento, mas ele vai ser o seu instrutor. Você entraria nesse avião para pular de paraquedas? Sim ou não? Não. É óbvio que você não entraria. Tiago, queridos, no livro está fazendo esse tipo de pergunta, relacionando fé e obras. Como alguém que diz ter fé, mas as suas obras não acompanham o seu discurso? Não tem como. É isso que ele está dizendo. Não tem como a pessoa ter um discurso de fé e não demonstrar isso pelas suas obras. Amém? É isso, em resumo, que Tiago está dizendo para a gente aqui. Que não existe a possibilidade de você ter um discurso de fé, de você ter uma eloquência de fé, de você ter um pensamento de fé, mas se isso não acompanhar as suas atitudes, você está sendo um mentiroso, um hipócrita, sei lá, qualquer coisa, menos verdadeiro. Você não tem fé, é isso que ele está dizendo. Uma fé salvadora, ele faz uma pergunta óbvia ali, será que isso pode salvar? Não pode, uma fé salvadora acompanha as obras. Assim como a prática precisa seguir o discurso. Então, a profissão da nossa fé é aquilo que a gente confessa como fé. Se você diz que tem fé, repita comigo, eu tenho fé. Ó, falou, hein? Agora, se você não tiver atitude... A nossa fé precisa de evidências. A minha e a sua fé ela precisa ser evidenciada pelas nossas atitudes. Então, o nosso discurso, a nossa prática precisa seguir o nosso discurso tem que ser acompanhado pela nossa prática. Quem aqui conhece, todo mundo acho que já experimentou isso alguma vez na vida, de aquela pessoa que fala, mas na hora não faz. Quem aqui já brigou no colégio? Não façam isso, não é certo, mas quem já... Sabe aquela hora, vai te pegar na hora da saída, aí todo mundo briga, hoje vai ter briga. Chega na hora, cadê os malucos? Vazaram, correram. Quem já viu isso? Eu já vi isso várias vezes. Vou pegar aquele cara na hora da saída e chega na hora, não tem, o cara correu, estava com medo, porque era só discurso. Alguém já viu isso? Em várias situações da nossa vida, até hoje, se a gente pensar bem, a gente percebe que muita coisa fica no discurso, muita coisa fica só na fala. Isso não acompanha de atitudes. E muitas vezes a gente tira sarro, a gente dá risada, né? Mas muitas vezes nós fazemos isso e até de maneira que a gente não percebe, porque a nossa vontade ela é boa, sabe? A gente tem vontade de fazer, aí os empolgados, eu vou abrir meu coração com vocês, muitas vezes eu me pego neste lugar, a Flávia sabe disso, Marcelo, calma, porque eu sou empolgado, quando eu vejo eu já vou lá falando tudo, mas o nosso discurso precisa, a nossa prática precisa seguir o nosso discurso, amém? Porque falar, até papagaio fala, não é verdade? Não é verdade? Falar até papagaio fala, então a nossa fé precisa de evidências. Quem está aqui comigo nisso? Para a sua fé, para a sua vida ter um estilo de vida, oh meu Deus, para a tua vida ter um estilo de vida de fé,
para a fé ser o seu estilo de vida, a sua fé tem que ser evidenciada pelas suas obras. Amém? Ela não pode ficar só no discurso, não pode ficar só no nosso intelecto. Então eu vou falar hoje, de maneira até bem rápida, acredito eu, sobre 3 princípios, 3 evidências que precisam acompanhar a nossa fé. Amém? E o primeiro deles, que a evidência de fé na minha e na sua vida vai exigir, repita comigo, atitude. Atitude. Tiago está falando ali, ele começa a descrever ali, e ele começa a explicar, ele vai começar a explicar o seu argumento, ele começa a falar da natureza da fé, e ele fala que o crer, até os demônios creem, ele está falando de uma natureza de fé ali. E essa natureza de fé dos demônios, queridos, ela é mera apreensão intelectual. É algo que está só no nosso intelecto, e a gente pode desenvolver isso muito bem. Sabe, a gente pode adquirir muito conhecimento sobre isso, e pode simplesmente ficar no nosso intelecto, pode simplesmente ficar no nosso conhecimento de informação. Então, quando a gente aceita certas verdades, a gente aceita certas coisas como sendo verdadeiras, isso não significa que existe envolvimento ou entrega pessoal com isso. O fato de você saber muito, de você falar muito bem sobre isso, não significa que aquilo realmente faz parte da sua vida, não significa que o seu coração está entregue àquilo de maneira real, como você fala. Na época de Jesus, e assim como nos nossos dias, isso ficava muito claro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12, por favor, versículo 42 e 43. Muitos acreditavam quem Jesus era, muitos eram tocados pelas palavras de Jesus, mas não faziam com que aquilo fosse fazer parte da vida deles. Eles nem porque acreditaram em Jesus, não se tornaram discípulos de Jesus. Olha o que diz João 12, 42 e 43. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 19, 4, você não precisa abrir, diz assim: Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Até Pilatos percebeu a grandeza e a beleza que havia em Jesus, mas mesmo assim não confessou, não se tornou discípulo de Jesus, que era o fim das coisas. Não bastava ouvir Jesus, o próprio Jesus dizia isso: para aquele que me segue, aquele que me ama, tem que andar comigo, tem que se tornar meu discípulo tem que obedecer aos meus mandamentos. Então o que isso significa? O que eu quero dizer com isso, querido? Que muitas vezes, todo conhecimento que a gente adquire, todo conhecimento que sai da nossa boca, não necessariamente significa que aquilo é uma verdade para nós. Nós precisamos de atitude, amém? Amém, querido? Amém? Estão cansados? Vamos lá, me ajudem aí. Então, tudo aquilo que entra no nosso intelecto não significa necessariamente que aquilo é uma verdade para nós. Nós precisamos evidenciar a nossa fé através de atitudes, e não simplesmente de palavras que saem da nossa boca. E se a gente for pensar nesse sentido, existem várias áreas da nossa vida que ficam só no discurso. Quantos planejamentos... Vamos parar, eu não quero ser muito extenso para a gente não ficar muito triste aqui, porque eu sei que a gente vai ficar triste se a gente for extenso nisso. Vamos pensar aqui na virada do ano, nós estamos no mês aí, entrando no mês de abril já, ou seja, já se passaram 1/4 de ano, é certo, né? Não, vai fazer 1/4 ainda, né? Já se passaram quase 4 meses do ano, e você com certeza fez uma resolução no final de ano, não fez? Fez ou não fez? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou fazer uma faculdade. Esse ano eu vou fazer academia. Emagrecer faz parte, né? Esse ano eu vou fazer alguma coisa que eu não fiz.
Quem aqui fez uma resolução no final do ano? Levanta a mão aí, quem fez. Quem não fez uma resolução? Todo mundo fez quase uma resolução no final do ano. Agora eu pergunto para você, o que da resolução que você fez é verdade na sua vida hoje? O que ficou só no discurso? E, gente, é natural para nós isso. Por quê? Porque muitas vezes aquilo está só, sabe, é só uma vontade, algo que a gente faz. E final do ano é época propícia para isso, né? A gente vai lá e compra uma agenda. Quem é que comprou uma agenda? Vou comprar uma agenda para anotar as coisas que eu vou fazer aqui. Baixa lá, trocentos modelos de devocional e começa a pesquisar uns vídeos no YouTube, deixa tudo certinho lá. Mas chega no tempo livre, quando você para pensar, você está assistindo, maratonando aquela série no Netflix que você não devia maratonar. Porque você sabe que está perdendo o seu tempo. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade, gente? Estou falando uma mentira aqui? Não estou. Porque a nossa natureza é essa. Infelizmente a nossa natureza é essa. Mas a Bíblia hoje, em nome de Jesus, vai nos confrontar nesse sentido. Amém? Nós vamos sair daqui evidenciando a nossa fé através da nossa atitude. Glória a Deus. Não senti firmeza aí, mas tudo bem. Até o final eu espero que a gente tenha firmeza. Nós precisamos evidenciar nossa fé através de atitude. Amém, gente? Amém. É o primeiro ponto da minha mensagem. A nossa evidência de fé vai exigir de nós, repita comigo, obediência. Agora foi mais forte. Qual o proveito de uma fé sem obras? Como responderíamos a essa segunda pergunta? Qual é o proveito de uma fé que não tem obras? Então a gente encontra aqui uma aparente contradição, e até com o que eu falei na semana passada. Se a gente ficar raso aqui no que eu estou falando, a gente vai, Marcelo está se contradizendo com o que ele disse na semana passada. Abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Olha o que Paulo está falando para a gente aqui, ó. Gálatas 2,16. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo Jesus e não porque obedecemos à lei. Porque ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Aqui eu estou lendo na NVT, mas eu vou mudar aqui a tradução. Tem traduções que vão dizer pelas obras, ó. Mudei aqui para Nova Almeida, ela diz assim, ó. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é o ministro do pecado? De modo algum. Eu continuei aqui, mas não era para continuar, me empolguei. Era só o 16. Então aqui, ó, Paulo está enfatizando que Paulo está enfatizando que não são as obras que nos justificam, mas somente a fé. E se a gente interpretar isso fora de contexto, a gente vai separar uma coisa da outra. E muita gente faz isso. Existe um engano e um perigo em a gente interpretar esse texto de Gálatas 2,16 e vários outros textos que a gente vê, principalmente Paulo falando para nós sobre a justificação que vem pela fé. Por quê? Porque a gente confunde. E muita gente para em dizer que nós não precisamos das obras para sermos justificados, nós precisamos somente da fé. Não é verdade, nós precisamos unir uma coisa à outra. É verdade o que Paulo está falando ali, mas ele está falando de algo que está diretamente condicionado ao nosso relacionamento com Deus. Ele está falando de um fundamento. Ele está falando que você não vai conseguir impressionar Deus, você não vai conseguir atingir nada de Deus pelas suas obras, você precisa ter fé para fazer isso. Mas a sua fé precisa ser acompanhada pelas suas obras. Quem está entendendo isso? Amém? Nós não podemos separar uma coisa da outra. E quando a gente pega esse texto de Gálatas 2,16 e vários outros, como eu falei, repito, de Paulo, e se a gente lê eles fora do contexto, a gente vai acabar separando uma coisa da outra. Não, isso aqui é obra, isso aqui é fé. Eu só preciso da fé, eu não preciso das obras. Não, as nossas obras precisam
acompanhar, precisa ser um reflexo da nossa fé. Como eu falei no início, o nosso discurso, as nossas práticas precisam acompanhar o nosso discurso. Quem está entendendo? É isso que Paulo está falando aqui para a gente. Nós não podemos separar uma coisa da outra. Então, Paulo, ele nega que as nossas obras, por melhores que elas sejam, por melhores obras que a gente tem, ele está negando que isso tem algum valor no nosso relacionamento com Deus. E Tiago, ele está complementando, dizendo que o nosso relacionamento com Deus, através da fé, ele é evidenciado por obras. Então o que a gente vê aqui é Tiago complementando uma coisa na outra. Pastor, você falou de obediência, vou chegar lá. A gente nota também que Paulo enfatiza as obras, querido, que vêm da lei. Ele deixa isso muito claro. As obras que vêm da lei. Então nós entendemos isso como algo que teve origem na força humana. Algo que teve origem num fundamento incorreto. E é isso que a gente não pode ter. Nós precisamos ter o fundamento correto para as nossas ações. Está entendendo? Amém, gente? Nosso fundamento precisa ser o fundamento correto. E é isso que Paulo está falando. Que não... As nossas obras, as nossas boas obras, elas não têm que ter origem em uma mera moralidade, algo que eu quero fazer de bom simplesmente porque eu sou bom. Porque nós não somos bons na essência. Nós não temos bondade em essência. Quem tem bondade em essência é Deus. Amém? E quando eu aplico minha fé nele, aí sim, as minhas boas obras vão acompanhar a minha fé. Glória a Deus por isso. Porque é exatamente isso, a glória é dele. E na graça que resulta da fé. A glória é dele. Tudo é para ele. Tudo por ele. E para ele são todas as coisas. Você pode dizer amém para isso? Então uma fé que se fundamenta nisso precisa ser acompanhada das nossas boas obras. Mas boas obras que se fundamentam na força humana não passam de legalismo. E a gente deixa de dar glória a Deus pelo que a gente está fazendo. Achando que está dando glória a Deus por isso, mas não está. Então olha como é legal isso. O que são as boas obras então, meu amigo e minha amiga? É o crer em prática. As boas obras é o crer em prática. Obediência. O crer em prática é a obediência. Lá na semana passada a gente falou que o nosso pai na fé, Abraão, ele foi justificado simplesmente porque ele creu em Deus. Quem lembra disso? Eu frisei isso, que o crer tinha a ver com a fé, e isso é muito rico, isso está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, né, a afirmativa de que Abraão ele foi justificado pela sua fé e não pelo que ele fez. Agora abra comigo Gênesis 22, 12, por favor. Gênesis 22, 12. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Aqui a gente vê Abraão, né, ali na história onde ele está, Deus pede para que ele entregue Isaac, para que ele sacrifique Isaac. E Abraão, ele não pensa duas vezes, ele leva o seu filho Isaac para ser entregue, ele chega a amarrar Isaac, ele ergue a faca para matar Isaac, quando ele ouve o anjo dizer que ele não precisava mais fazer isso. O que a gente está vendo na vida de Abraão aqui? O que a gente percebe no comportamento de Abraão? O mesmo Abraão, ele precisou colocar a sua fé em prática, através da obediência. O que a gente enxerga em Abraão aqui? Aquele mesmo cara que alguns textos antes foi justificado simplesmente porque creu em Deus. Deus fala isso para ele, eu considero Abraão justo, porque ele colocou Deus acima de todas as coisas na sua vida, não pelo que ele fez, mas pela sua declaração de fé, ele foi considerado justo diante aos olhos de Deus. Mas o mesmo Deus testa a fé de Abraão, prova a fé de Abraão, pede o único filho de Abraão, Isaac. Para quê? Para que a sua fé fosse provada através das suas boas obras, através da sua obediência.
Então, uma vez que você tem a sua fé fundamentada, uma vez que você é justificado por Deus, uma vez que você entende que você não precisa fazer nada para atrair os olhos de Deus sobre a sua vida, esse fundamento vai ser provado. O nosso fundamento de fé vai ser provado. E ele tem que ser evidenciado através da obediência. A obediência a Deus vai mostrar onde a sua fé está. A sua maturidade, a sua obediência vai demonstrar onde a sua fé está. E deixa eu dizer uma coisa, quem vai provar isso na sua vida não é o diabo, é o próprio Deus. Deus vai nos colocar em situações, vai colocar situações na nossa vida onde tudo aquilo que a gente canta aqui, todas as emoções que a gente coloca para fora, todos os votos que a gente faz diante dele em oração sejam provados. Sejam testados, para que a nossa fé seja evidenciada. Não se engane, a sua fé e a minha fé precisa ser evidenciada através da obediência. O que sustentou, o que deu margem para que ele pudesse fazer o que fez? A sua fé. E ela foi evidenciada através da obediência. Muitos de nós, muitos da nossa geração, nosso contexto de jovens, presta bem atenção no que eu vou dizer, perde de experimentar coisas novas em Deus, porque não obedece. Coisas simples, ou até complexas, mas que você já sabe que você tinha que obedecer. Por exemplo, qual é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia? Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem. E a gente podia listar, eu quis dizer esse primeiro mandamento, porque muitos de nós estamos numa fase da nossa vida onde já temos uma certa independência, não é verdade? A gente tem independência emocional, a gente tem uma certa independência financeira, a gente ainda mora com os pais, né? Mas de certa forma já temos independência, isso é bom. É bom começar a seguir a sua vida do seu jeito, a gente deve fazer isso. Mas ao mesmo tempo, nós devemos honra aos nossos pais. Nós devemos obediência a eles, para que se prolongue os nossos dias nessa terra. Agora, o fundamento dessa obediência não é necessariamente os nossos pais. Você entende o que eu quero dizer? É a fé. Porque se você ergue a mão para esse Deus aqui, se você está aqui, se você ergue a mão para esse Deus aqui, você decide viver as promessas que Ele tem para você, tudo que está na palavra dEle tem que passar a ser verdade na sua vida, nas nossas vidas. E se a gente olhar para a maior figura a ser seguida na Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo, que se fez homem, para mostrar o conceito, os valores, para mostrar Deus para nós, como Deus reagiria, o que Deus espera de um homem, foi isso que Jesus fez, esse é o nosso modelo a ser seguido. A gente vai analisar que a vida de Jesus Cristo foi pautada em obediência. Porque ele só fazia aquilo que o Pai mandava. Então não tem como levar uma vida de fé na prática, se a nossa vida de fé não for acompanhada por obediência. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes o nível da tua obediência, que vai precisar ser demonstrada, vai ser em pequenas coisas, sobre a autoridade que está sobre a sua vida, sobre, o guarda de trânsito, sobre a pessoa que cuida do carro ali fora, coisas mínimas, que a própria Bíblia diz que a gente precisa ser submisso, precisa ser obediente. A gente vive num contexto de discipulado aqui na igreja. Queria abrir um parênteses sobre isso aqui. A gente vive num contexto de discipulado aqui na igreja. Nós temos essa visão, uma visão que se fundamenta primeiramente no cuidado, que com certeza, como é realizada por homens, né, vai ter erros, vamos ter os excessos, mas o fundamento, tudo, pode ter certeza, é o do cuidado, é para que nos aproximemos cada vez mais de Deus. E muitos de nós abrimos mão, ou não acessamos certos lugares porque somos desobedientes à direção que temos recebido. Muitos de nós recebemos direções
das pessoas que falam nas nossas vidas. E por, sei lá, a gente pode enumerar aí, falar de vários motivos. A gente simplesmente não obedece. Porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida. Muitas vezes, entenda o que eu quero dizer, gente. Muitas vezes, a nossa decisão, a gente até sabe o que é melhor para a nossa vida. Eu não estou julgando isso de forma errada. Mas eu quero que você entenda que existem processos na nossa vida em que você vai precisar submeter a pessoas também. Para que o próprio Deus intervenha na sua vida. Para que Ele ensine sobre paciência, sobre ter paciência, sobre ser gerado paciência. Tenha paciência, tenha calma, olhe lá na frente. Permita que os processos de Deus entrem na sua vida. Permita que pessoas falem na sua vida. Pode ser que essas pessoas errem com você, eu mesmo vou errar com muitos de vocês aqui. Mas se o teu fundamento for a fé, se quem você quiser alegrar e honrar através da atitude de submissão for Deus, pode ter certeza que Ele vai intervir na sua vida. Pode ter certeza que Ele vai honrar a sua vida. Eu tenho vários testemunhos para falar sobre isso. Eu cheguei aqui nessa igreja com 24 para 25 anos de idade. Eu precisei me submeter a pessoas com 23, 22 anos de idade, que não sabiam da metade da minha vida, que não experimentaram metade das coisas que eu tinha vivido lá fora. Mas sabe qual foi a decisão que eu tomei? Eu não estou me gloriando por isso. A glória é toda dele, a glória é toda de Jesus. Mas uma coisa que eu entendi é que Deus estava me colocando num processo. E muitos de nós, assim como eu me coloco nesse lugar, dou o meu exemplo, a gente adquire tanta coisa lá de fora, tanto lixo, tantas maneiras de tomar a decisão, que a submissão passa a ser algo horrível. Você, só em pensar em submeter alguém falando na sua vida, isso passa a ser horrível. Porque as experiências que você teve com submissão lá fora não foram favoráveis a você. Te machucaram, te feriram, travaram a sua vida, travaram o seu talento. Até na igreja, de repente, isso aconteceu. Mas deixa eu te falar, se você permitir que hoje Deus mude o fundamento da sua fé, e você começar a honrar a Deus através da sua submissão, pode ter certeza que Ele vai te exaltar, amém? Pode ter certeza que Ele vai te exaltar. O processo de Deus vai exaltar a sua vida. Eu quero falar sobre processo de Deus na vida de alguns homens aqui. Eu vou falar sobre isso no final. Amém? Nós precisamos de obedecer. Uma evidência de fé vai exigir, repita comigo, resiliência. Eu gosto muito dessa palavra, resiliência. Eu até quero falar só sobre isso um dia, se Deus me permitir. Essa é uma palavra que me acompanha há muito tempo. Há muito tempo. Eu gosto muito da palavra resiliência. O que é resiliência, pastor? Por definição, é propriedade dos corpos que voltam à sua forma original depois de terem sofrido deformação ou choque. É a capacidade de quem se adapta a alterações e aos infortúnios da vida. É uma tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem. Ou seja, é você ser malhado, é você ser espremido e ainda sair da prova dando glória a Deus. Sabe aquela música? Eu não sei qual que é, eu sei que tem uma música assim. É essa aí. Sai da prova dando glória a Deus. É você não mudar. De repente, a sua condição emocional. É você não mudar, é você se manter o mesmo. É você suportar as provas da vida. Pensa como isso fez sentido para mim alguns anos atrás e continua fazendo sentido cada vez que eu penso nisso. Para cada decisão que a gente toma, para cada lugar que a gente decide entrar em Deus, pode ter certeza que o próprio Deus vai nos colocar num lugar de prensa. Nós vamos precisar ser prensados. Decisões equivocadas da vida nos levam a esse lugar, decisões certas nos levam a esse lugar.
Tudo na nossa vida vai te levar em algum momento para esse lugar. Para quê? Para extrair algo de bom que está dentro de você. Se a gente olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver vários e vários e vários momentos, conjecturando ou não, nós vamos ver vários momentos onde Deus exige de nós resiliência. Exige que nós trabalhemos dentro de nós a capacidade de nos manter firmes, mesmo em lugares aonde a gente olha e a gente sente que não consegue. Paulo fala isso, né? Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte no Senhor. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte no Senhor. Ele é um grande exemplo de resiliência. E quando a gente segue o texto, a gente percebe isso. Raabe era uma prostituta que teve o seu nome mencionado na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11:31 diz que pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Quando a gente olha para Raabe, a gente percebe que a história dela é contada lá no livro de Josué, capítulo 12, se eu não me engano. A história de Raabe é contada lá. A fé no Deus de Israel, porque ela não era israelita, mas a fé no Deus de Israel deu condições para que ela fosse obediente a Deus. E a motivação dela era boa, a motivação dela era correta. Por quê? Porque ela queria salvar a família dela. Deixa eu dar um pano de fundo para você entender o que eu quero dizer. Os espias vão até a terra de Jericó para analisar ali, para ver se eles iam poder invadir aquela terra, para tomar aquela terra para Israel. E aí, de repente, eles encontram Raabe em meio a um perigo ali, porque o povo ali de Jericó sabiam que os espias estavam ali, falavam, vamos matar esses espias aí, e eles se escondem na casa de Raabe. E Raabe fala para eles, olha, o povo todo está com medo de vocês aqui, a gente sabe que vocês vão vir aqui, vão matar todo mundo, e todo mundo vai morrer, mas eu não quero morrer, e eu sei que o Deus de vocês é forte para me salvar dessa. Raabe teve fé no Deus de Israel, e quando ela teve fé no Deus de Israel, ela teve condições para ser abençoada. E ela tinha uma motivação boa, ela queria que ela e a sua família fossem salvos. Então a gente pode perceber a resiliência em Raabe, porque ela se manteve firme, mesmo diante do medo que todo o povo tinha pelo que estaria por vir. Ela estava numa situação, você falou, cara, eu vou morrer agora, meu. Todo mundo aqui vai morrer, porque os caras vão vir, vão invadir a terra e vão ganhar essa terra para o Deus deles lá. Mas ela entendeu e comunicou isso para os espias e falou, ó, negócio é o seguinte, eu vou esconder vocês aqui. Ela escondeu eles no teto assim, e eles vão vir aqui e não vão achar vocês, porque eu vou esconder vocês, mas eu vou fazer um trato com vocês. Quando vocês saírem daqui, ela morava na muralha, a Bíblia fala que a casa dela é na muralha, e ela colocou ali uma corda para eles fugirem, mandou eles para as montanhas, e combinou assim, e eles falaram assim, então beleza, Raabe, quando a gente voltar, você coloca um pano vermelho na tua janela, que a gente vai saber que a gente não pode matar ninguém que está dentro dessa casa aí. Mas se estiver fora, já era. A gente não vai ser culpado de quem estiver fora desse quarto, dessa casa aí. Mas se estiver ali dentro, ninguém vai morrer. Então a fé dela no Deus de Israel deu convicção para que ela fosse salva. E ela teve resiliência nesse lugar. Ela foi resiliente mesmo em meio ao medo. Mesmo sem conhecer completamente aqueles homens que estavam ali. Tem um cara na Bíblia que eu amo, que é exemplo para mim em muita coisa, que é Daniel. Eu acredito que para vocês também seja um cara de muitos exemplos. Ele é um exemplo vivo, é um exemplo, talvez o maior. Para mim ele é o maior exemplo na Bíblia, que fez com que a característica de resiliência o acompanhasse por toda a sua vida. Pensa comigo, Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. A Bíblia fala que ele era adolescente quando isso aconteceu. E ele foi cativo na Babilônia por 80 anos. Ele tinha motivo de sobra para levar uma vida na mágoa, para levar uma vida assim, cara, o que fizeram comigo? Por que, Deus, que o Senhor foi fazer isso comigo? Ele tinha motivos de sobra para viver assim, preso à incerteza, à mágoa, com dificuldade de acreditar no seu próprio potencial, com dificuldade para acreditar no que as pessoas diziam em relação a ele, em relação ao Deus dele. Porque a palavra diz, alguns estudiosos dizem que Israel era príncipe, Daniel era príncipe em Israel. E ele foi levado cativo para a Babilônia.
Agora, a fé, a evidência de fé que Daniel tinha, fez ele ser resiliente ao ponto de que, na sua estadia de adolescente até idoso mesmo, até 80 anos, cativo na Babilônia, ele foi um cara que influenciou nada mais, nada menos que 3 reis da Babilônia. A palavra diz que a sabedoria que Daniel tinha era invejada por muitos, e ele foi conselheiro de 3 reis. Pensa nisso, cara. Um rei nasceu e morreu, Daniel aconselhou. Outro rei veio e morreu, Daniel aconselhou esse também. E outro rei veio e morreu, e Daniel aconselhou esse cara também. Cativo na Babilônia. Mas a gente olha para Daniel, e a grande característica que a gente vê na vida dele é: esse cara teve uma fé resiliente. Esse cara teve uma fé aprovada. Esse cara não se deixou levar por nada que estava ao redor dele, porque ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A sua história, ela pode ser acompanhada de muita tristeza. A sua história, ela pode ser acompanhada de coisas horríveis que fizeram com você, de coisas tristes que fizeram com você. Pior ainda, na minha opinião, é quando você se coloca nesse lugar. Quando você toma decisões equivocadas que levam você para um lugar de tristeza, a um lugar de incerteza, a um lugar onde você acha, cara, eu nunca mais vou dar conta de voltar a minha vida como eu queria que ela fosse, porque eu errei, e esse erro vai me acompanhar para o resto da minha vida. Muitos de nós podem estar nesse lugar nessa noite aqui, mas mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio a histórias tristes, de desilusão, Deus, Ele tem seus próprios propósitos e meios para fazer de nós exemplos a serem seguidos para que Ele seja glorificado. Então nunca é tarde para que você aplique fundamentos à sua fé, para que a sua história mude. Não para que aconteça algo que você seja valorizado, mas para que Deus seja valorizado através de você. Para que Deus seja exaltado através da sua atitude. Para que Deus seja exaltado através do fundamento da sua fé, que é prática, através da sua resiliência. Através da maneira que você se mantém firme, meio a momentos de tristeza, meio a momentos de pressão. Ser fiel à palavra de Deus, ela vai nos fazer participar da fidelidade do próprio Deus. Experimentar da fidelidade de Deus vai nos colocar num lugar de provisão. Você vai ser livre de ansiedade. Você vai ser livre para ser um agente de bênção e de transformação na vida de outras pessoas. Você pode dizer amém para isso? Eu acho que eles iam cantar essa música e não cantaram, né? Que das minhas feridas saiam poder para curar. Eu acho essa frase linda. Porque muitas vezes o propósito de sofrimento na sua vida é para abençoar outra pessoa quando você encontra o Deus que te restaura e te cura. Muitas vezes o propósito que você está sofrendo, você vai ensinar para outras pessoas como não é apenas sair desse lugar, mas entrar num lugar de frutificação, de bênção e de provisão. Porque das suas feridas, meu querido, pega isso para você, das suas feridas vão sair poder para curar outras pessoas. Das suas feridas vai sair poder para você abençoar outras pessoas. Das suas feridas vai sair bênção para você tocar outras vidas. Das suas feridas vai sair bênção para curar. Amém? Nós somos uma geração que não tem problemas de ortodoxia. O que é isso? A nossa doutrina de fé, ela é muito bem resolvida, né? A gente sabe do que está falando, ela é correta na maioria das vezes. Mas nós somos uma geração que tem problemas de ortopraxia. O que é isso? Uma fé prática. A gente sabe muito bem o que precisa dizer, mas geralmente a gente não sabe o que precisa fazer. Que silêncio, gente. A gente sabe muito bem explicar, a gente sabe muito bem ser amigo de Jó. Sabe o amigo de Jó? Cara, você está assim porque você fez isso. Você está assim porque você não deu o dízimo, porque, sei lá, você fez isso, isso e isso. Porque a gente sabe muito bem listar os problemas e listar as soluções. Mas quando a gente olha para a nossa vida, dificilmente a gente sabe o que precisa fazer para sair desse lugar que a gente entrou.
E muitas vezes a gente esconde isso. Através da eloquência, através de boas palavras, através de sorrisos, das redes sociais. A gente sabe muito bem, eu me coloco nesse lugar, gente. Como pastor, eu tenho que me policiar todas as vezes que eu falo com alguém, para não colocar a minha verdade sobre a verdade na vida da pessoa. Porque eu não sei o que Deus quer fazer com o problema que ela está passando. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Mas a gente é bom de falar. A gente é bom de dizer o que as pessoas precisam e o que elas não precisam. E a gente vomita isso constantemente em cima das pessoas. Ou no Facebook, né? É fácil a gente ser juiz de Facebook hoje em dia. E a gente tem que às vezes se policiar para não lá responder outras pessoas. Mas enquanto a nós, por que a gente não consegue fazer aquilo que a gente diz? Por que a gente não consegue colocar em prática as verdades que a gente já sabe que nos acompanham? Ó, você sabe o que eu estou falando, isso não é novidade para ninguém. A gente permanece inconstante, a gente permanece muitas vezes falhos, e sabe, muitas vezes a gente faz disso ainda sei lá, um pseudo-orgulho, sabe? Você não sabe de nada que acontece na minha vida. Você não sabe os problemas que eu passo. Você não sabe o que fizeram comigo. Quem sabe da minha vida sou eu, não é você. Verdade. E a gente coloca isso como, às vezes, como sabe, faz carinho nesse problema. É algo que está no nosso coração e que, cara, precisa sair daí. O orgulho precisa ser destronado. Para que a sua prática de vida acompanhe o seu discurso de fé, amém? Amém, gente? Eu queria que a banda me ajudasse, por favor. Se os nossos olhos estiverem fixos nele, se a motivação do nosso coração estiver fundamentada numa fé genuína, que glorifica a Deus em tudo, nós mostraremos isso na nossa vida, com atitude, com obediência e com resiliência. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. E à medida que você se colocar em pé, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fizesse uma análise da sua vida agora, bem rápida. Nossa, certinho, né? Eu queria que você fizesse um exercício bem rápido agora. Onde você tem mantido os seus olhos nesses últimos dias? Onde estão os seus olhos? Aonde você está fixando os seus olhos? Essa semana eu tive uma experiência, eu queria que você ficasse com os olhos fechados, por favor. Essa semana eu tive experiência num tempo de oração. Eu estava decepcionado com a minha performance. Eu estava decepcionado com a maneira que eu havia me achegado a Deus e constantemente me achegando a Ele com os mesmos defeitos, com as mesmas ausências. E o Espírito Santo tocou no meu coração para eu colocar uma música. Eu não vou pedir para vocês tocarem ela, porque ela é old total. E a única coisa que eu consegui fazer naquele momento foi chorar. Mas eu chorei, gente, como eu não havia chorado há muito tempo. E Jesus falou algo para mim ali na sala. Ele falou: Marcelo, eu preciso que você pare de olhar para você. Marcelo, eu preciso que você pare de olhar para tudo de bom que você faz e para tudo de ruim que você faz. Eu preciso que você pare de achar que alguma coisa na sua vida depende de performance. E eu não sabia que aquilo ainda estava dentro de mim, porque eu oro contra isso constantemente. Eu oro para que Deus haja na minha vida, para que eu não confie nas minhas mãos. E aquilo ainda estava no meu coração. E Jesus veio com uma paz naquele dia dentro do meu coração e falou: ei,
Olhe para mim, Marcelo. Olhe pelo que eu fiz para você lá na cruz. Olhe pelo sangue. Olhe para o sangue que eu derramei em teu favor. Para que hoje você tivesse condições de fazer as coisas que eu quero que você faça. Não que você acha que você deve fazer. Aquilo foi libertador para mim. Porque eu não sei você, mas eu carreguei muita coisa na minha história. Eu coloquei muita coisa para dentro de mim mesmo. E às vezes eu não sei o que eu preciso fazer. Às vezes a decisão certa para mim fica meio, eu não consigo, eu falo, Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso fazer para te alegrar? O que eu preciso fazer, Senhor? E Jesus veio, Marcelo, você não precisa fazer nada, você precisa confiar em mim, você precisa deixar eu tomar as rédeas da sua vida. Eu falei, Jesus, vem tomar as rédeas da minha vida então. E eu juro para você, eu fiquei todo aquele período de oração só chorando, porque eu não conseguia fazer mais nada. Eu queria que você fixasse os seus olhos em Jesus agora. Porque tudo que eu tinha para falar eu já falei, mas eu não posso convencer você. Mas Ele pode. E deixa eu dizer para você, Jesus conhece a sua história melhor que você. Jesus conhece o que está no seu coração muito melhor do que você. E se você decidir, no fundo do seu coração, olhar para Ele, entregar a sua motivação em fé, e pedir, Deus, me ajuda a ter uma atitude, me ajude a te obedecer, me ajude a ser resiliente nos momentos de pressão, Senhor, porque eu quero te glorificar com a minha vida. Nós vamos ministrar essa canção. Eu queria que você do fundo do seu coração fizesse essa oração e atraísse o convencimento do Espírito Santo para a sua vida.